Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Dr. Felipe Amatuzzi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva nesse botãozinho vermelho que tem embaixo aqui da tela, tá? Ative as notificações, compartilhe com os amigos e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 causas de dor lombar que talvez você não conheça. Dor lombar, pessoal, todo mundo ou já teve ou ainda vai ter, tá? É o carro-chefe da maioria dos serviços de fisioterapia do país, quem sabe até do mundo, tá? Então, é uma condição clínica em que a maioria das pessoas tem dor na região da coluna lombar, essa parte mais baixa, muitas das vezes confundida com a região sacroiliaca, que fica mais próximo da bacia, perto dos glúteos ali, da parte do bumbum, e costuma ser uma condição, tá, que normalmente é chamada de dor lombar não específica. E por que tem esse nome? Porque em geral ela não é por conta daquelas famosas causas de dor lombar, como por exemplo, uma hernia de disco ou uma protusão do disco ou doenças da coluna, como uma artrose da coluna, os bicos de papagaio, essas coisas todas. E é muito engraçado porque normalmente isso acaba saindo nos exames de imagem. Em vários países do mundo, os exames de imagem eles já não são para dor lombar cobertos por plano de saúde. E por que eles são cobertos por plano de saúde? Porque eles não ajudam, na maioria dos casos, quem está examinando você a entender o problema. Na verdade, às vezes ele atrapalha. Por quê? Porque quando você está com o exame de imagem, você vai lá, pega o exame de imagem e vai verificar. Está olhando aqui o exame de imagem. Aí você tem, por exemplo, nesse exame de imagem, uma artrose. Artrose significa um desgaste, é um termo técnico, é um desgaste, é como um pneu que rodou muito e desgastou, tá? Mas não necessariamente essa artrose causa dor. Eu sempre brinco com meus pacientes assim, estou aqui no meu consultório, eu falo assim, se eu fizer exame de imagem e todas as pessoas desse prédio, a maioria delas vai ter um grau de artrose, se não igual, até pior que o seu. E olha que interessante falar isso, porque não necessariamente pode-se fazer uma relação que a gente chama de causa e efeito dessa dor. Não é porque tem no exame de imagem, significa que você vai ter essa dor, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu resolvi passar para vocês 4 causas, tá? Que não são comuns de problemas que podem gerar essa dor lombar. E são as causas que eu encontro com muita frequência aqui no consultório. Então, vamos comentar. Bom, uma das primeiras causas comuns de ter dores na coluna lombar são os problemas viscerais. Pois é, a víscera mais comum que as pessoas confundem da dor lombar é o problema nos rins. Chega muito aqui. Tô com uma dor nas costas, pode ser os rins, etc. Mas olha só, várias outras vísceras, elas podem gerar dores na coluna lombar, tá? Os intestinos, por exemplo, é uma que a gente normalmente não lembra. Um outro caso típico é a parte uterina, só lembrar das mulheres no período menstrual, para ver se vocês não sentem de vez em quando dores, que vai pegar a região glútea, das nádegas ali, da região lombar mais baixa. Então, de fato, isso pode acontecer bastante, tá? Então, essa é uma primeira possibilidade. Deixa eu anotadinho aqui para não deixar passar nada batido. Então, por exemplo, uma segunda causa de dor lombar são as causas faciais, ou seja, a face, para quem não está habituado, é aquela película que envolve, na verdade, os tecidos. Então, se você pegar uma carne crua, tem aquela películazinha que envolve. Então, ela
pode dar problema. E essa fáscia pode gerar, digamos, falhas de movimentação e isso implicar em dor, tá? E normalmente isso não sai em exame, não dá para ver que tem uma fáscia inflamada no exame de imagem, tá? Então essa é uma dinâmica que acontece. Bom, uma outra possibilidade é o sistema meníngeo, que não deixa de ser uma fáscia, mas é aquela fáscia que envolve o sistema neural, né? Então ele acaba irritando aquelas terminações nervosas, aquelas raízes de nervo, às vezes muito mais do que um disco, do que uma hérnia, por exemplo, tá? Que pode ser uma causa, mas ela não é a mais frequente. A mais frequente é essa não específica, porque ela tem essas outras causas diversas, tá? Então, essa é uma questão assim que pode acontecer. E nesses casos, né, deixa eu falar a quarta para explicar as outras. E a última que eu quero comentar aqui é quando você tem, na verdade, um problema da mecânica da pelve, ou seja, a pelve, a bacia, ela precisa se movimentar de um lado para o outro. Quando você anda, ela precisa mover. Quando você levanta da cadeira, ela precisa se movimentar. E essa mecânica está prejudicada, ou seja, quando você vai fazer um movimento, tem algum ligeiro bloqueio, alguma peça articular que não está movimentando bem, né? Isso pode estar acontecendo. Bom, claro que se você tem uma dor lombar que piora quando você se movimenta ou quando você mantém uma posição, são mecanismos diferentes. Se você tem uma dor lombar que, se você ficar de cabeça para baixo, deitado de um lado para o outro, ele vai ter um mecanismo diferente. Então, tratar dor nas costas não é uma coisa simples. É uma condição, a gente não fala que é uma doença, é uma condição muito, mas muito, muito, muito frequente no mundo inteiro. Então, quando a gente começa a pensar em um tratamento, esse tratamento deve envolver dois grandes procedimentos. Então, vamos lá. O primeiro grande procedimento desse tratamento é buscar melhorar essa mecânica local. Porque pensa comigo, se eu tenho uma dor quando eu me movimento, é porque esse movimento está com algum problema. Eu preciso melhorar essa mecânica. E esse movimento pode estar prejudicado não apenas pelos músculos ou pelas articulações, mas ele pode estar prejudicado por conta desse tecido facial, das vísceras internamente, quer dizer, os órgãos que dentro da pelve e da coluna, eles também participam desses sistemas de movimento, só que a gente não lembra, né? Então, você acaba fazendo isso. Então, o primeiro passo é buscar descobrir qual é, né, esse tecido, esse problema de movimento que está ocorrendo e com técnicas, né, de osteopatia, de terapias manuais, etc., buscar normalizar essa movimentação. Tá? Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, e isso já é bem debatido, né, por quem trata pacientes com dor lombar, etc., é que você busque atividade física. E aí, olha só, o mais interessante é que tem visto que não importa qual é a atividade física. Musculação dá certo, natação dá certo, pilates dá certo, ou seja, existe ali uma preferência, né? Ah, eu gosto mais de natação, faz. Eu adoro musculação, vai lá, faz. Nossa, pilates me deu muito bem, vai lá, faz. Então, não necessariamente precisa ser uma técnica específica ou um exercício específico. O importante é estar sempre se movimentando. E isso vai fazer com que você diminua o que a gente chama das recorrências das dores. Então, ele acaba sendo um processo importante. No fim das contas, para quem tem essa dor mais cronificada, ou seja, tenha mais tempo, você tem que estar cuidando disso para que ele tenda a não agudizar, né? Então, os ligeiros sinais de dor, etc., basicamente é ir lá no seu osteopata, ganhar essa mobilidade e checar como tá os exercícios. Esses dois passos simples vai fazer com que você evite um monte de exame, um monte de remédio e principalmente cirurgias
que são às vezes desnecessárias aos casos. Quando você vem num osteopata, que ele examina isso, e você tem um problema, entre aspas, mais grave, é óbvio que a ideia é ir e te encaminhar para um médico para que você possa checar de fato esse tipo de problema. Então, normalmente, ele responde a 2 a 3% apenas dos casos. A grande esmagadora maioria não está nessas condições quando tem uma dor lombar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe, por favor, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante porque o YouTube vai distribuir isso para as pessoas que precisam dessas informações. E aí tem um botãozinho que você pode clicar e encaminhar para alguém, no grupo de WhatsApp, o grupo da sua família, porque todo mundo sofre de dor nas costas. Se o grupo do trabalho, às vezes tem aquele amigo seu do trabalho que, sabe, reclama de dor e precisa de algumas dessas informações, tá bom? Um fraternal abraço para todos vocês, muito obrigado por acompanhar no canal e até o próximo vídeo.